Olá, tudo bem? Eu estou entrando aqui, vou esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar para a gente iniciar. Então, a gente vai começar uma live falando sobre os caminhos do pé torto e a gente tem uma convidada super especial que é a Lidiane Fonseca. Mas antes de a gente iniciar, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Franciela, sou jornalista e agora embaixadora da Mundo Adaptado também. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, né, mais histórias sobre PTC. E antes de a gente iniciar, eu quero passar para vocês alguns dados sobre pé torto congênito. É uma deformidade bem comum. A cada 1000 nascidos, um nasce com o pé torto. Né? Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil são 4.000 casos por ano. A Lidiane está entrando aqui. Eu vou continuar fazendo alguns testes aqui até a gente iniciar. Vamos ver se ela entrou. Lidiane, tudo bem? Oi, tudo, Fran? Tá todo mundo ouvindo bem? Acho que sim, né? Eu Bom, acho que tá. acho que sim. Vamos lá. Pra gente. São muitas coisas para falar, para contar em pouco tempo. Então, eu vou voltar um pouquinho. Já me apresentei aqui. E hoje a gente vai falar sobre os caminhos do pé torto. A gente vai trazer a Lidiane Fonseca, que tem 2 filhos que nasceram com o pé torto. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Mas antes, como eu estava falando um pouquinho antes, Lidiane, de você entrar, alguns dados sobre pé torto aqui, para que as pessoas saibam que é uma deformidade comum, né? A cada 1000 nascidos, um nasce com o pé torto. Aqui no Brasil são 4.000 novos casos por ano, né? E normalmente a gente descobre, né? Fica sabendo do diagnóstico na 12ª semana de gravidez, pelo exame morfológico. Né? Claro que existem casos de mães que acabam sabendo no parto, né? Isso é muito triste. Mas não existe uma causa, né? Existem estudos na área de genética, mas isso a gente vai saber no futuro, né? Como é que algumas respostas para isso. E então eu trouxe a Lidiane por várias razões, assim, né? Isso aqui para mim está sendo um desafio também, porque eu nunca mediei uma live, né? Vou abrir aqui, confesso para vocês, mas é um tema muito importante e que a gente tem que bater papo, né, Lidiane? Eu falei, vamos bater um papo. Sim. E, e eu chamei a Lidiane como a minha primeira entrevistada, porque nós nos conhecemos porque o filho dela, o Germano, recebeu a doação da primeira órtese do Martim, meu filho, que tem o pé torto esquerdo. E, e nós nos falamos, nos conhecemos pelo grupo, eu anunciei a doação da órtese e a Lidiane entrou em contato comigo. Isso lá em 2018, não foi isso? 2018. Foi 2019. 2019? É Isso, 2000, foi em fevereiro de 2019. mas a segunda, né? A primeira, eles teve a primeira órtese e a Isso, segunda. isso. Então foi Isso. 2018. E aí ela recebeu essa doação, mas nós não nos conhecemos pessoalmente. A gente manteve contato e só no aniversário de 1 ano do Martim, aí sim, 2019, né, em março, nós nos conhecemos pessoalmente. E aí foi um encontro lindo, muito emocionante. Sim. E, e daí, a partir daí, a gente continuou numa amizade linda, ela também repassando essas ordens para outras famílias, para que outras famílias possam continuar essa rede de amor, né? E, bom, vamos agora começar aí. Eu quero conhecer um pouquinho da sua história, mais ainda, e que todo mundo conheça. Primeiro eu quero saber como é que foi a sua primeira gravidez, porque você tem 2 filhos que nasceram com um pé torto. É a Nayara, de 22 anos,
e o Germano com Isso, 2 anos. Então eu quero que você isso. conte para a gente como foi a sua gravidez, como foi receber esse diagnóstico, se você já tinha ouvido falar em PTC. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Para mim está sendo um grande prazer. Eu tenho certeza que realmente vai ser um bate-papo que vai ajudar a instruir muito e a gente vai poder trocar essas informações. Eu tenho 41 anos atualmente. Eu tive a Nayara com 18 anos e eu só fiquei sabendo do pé torto no momento do parto. No ultrassom, nem o sexo eu não consegui ver, não deu para ver problema nenhum, nenhuma deformidade. E naquela época, 22 anos atrás, eu vou ser bem sincera, eu nunca tinha visto ninguém com esse tipo de deformidade, ou se passou por mim, eu não percebi. No entanto, quando nasceu, que o médico falou que a minha bebê tinha o pé torto, Uhum. na hora eu olhei assim, eu entrei em desespero, porque me remeteu uma imagem que eu via, não lembro quanto tempo atrás, de um rapaz no farol andando em cima de um skate, porque as pernas deles eram totalmente tortas, e foi isso que eu pensei que era o problema da minha filha. Então foi um momento muito difícil. Os médicos, eles lidam com essa informação com muita naturalidade, né? Porque eles lidam com isso todos os dias, a todo momento. Mas a gente receber essa informação, a gente não consegue tratar com tanta naturalidade que nem eles tratam este assunto. Então foi muito complicado e naquela época o PTC, como hoje em dia ainda é assim, mas naquela época era muito mais, não tinha tanta informação, não era muito divulgado. Aí o médico me Uhum. instruiu a procurar um ortopedista e eu consegui colocar a Nayara como dependente no convênio da minha mãe na época, porque eu era dependente da minha mãe e consegui colocar a Nayara como dependente. E ela iniciou o tratamento dela, por incrível que pareça, no método Ponseti. Ele iniciou o tratamento dela fazendo troca de gesso pelo convênio. Aí eu lembro que antes de eu conseguir o convênio, eu fiz uma solicitação. Pode Só uma falar? observação, o método Ponseti, quer dizer, 22 anos atrás, então o método Ponseti ainda era uma coisa muito nova, né? Porque existe no Sim, Brasil há um pouco mais de 30 anos. Então era uma isso. coisa muito Era nova, né? muito nova. No entanto, eu não sabia que era método Ponseti. Eu não sei se o médico falou e eu não captei. Naquela época eu era muito nova, então. E eu fiz também uma inscrição para conseguir tratá-la no Hospital das Clínicas, só que demorou a ser chamado. Aí, como eu Uhum. consegui no convênio, eu cancelei a consulta das clínicas. Eu falei, olha, eu já consegui no convênio, então você pode passar para uma outra mãe. E ela fez o tratamento de troca de gesso. Isso ela deve ter começado o tratamento dela com uns 4 meses. E quando foi para fazer a cirurgia, o convênio não liberou a cirurgia, por ser um problema pré-existente já que ela tinha. E não foi informado, ou a gente não se atentou na hora de ler o contrato. Ah, olha, só dar uma pausinha, eu vou, conforme for entrando alguma pergunta, Tá, a gente vai tentando responder, tá, Lidiane? A Carla tá. perguntou o que é o método Ponseti, né? O método Ponseti é um tratamento que inicia normalmente muito quando ainda é bebezinho, né? E passa por várias fases, de gesso, é manipulação de gessos, até a correção do pé, e uso de órtese. Tem casos que precisa de cirurgia, outros não. E o uso de órtese por 4 anos, que é a Denise Brown. Usa por 4 anos. Mas a criança precisa ter acompanhamento até os 18 anos. Por quê? Porque está em fase de crescimento. Né? Então a gente precisa acompanhar e pode acontecer, existem muitos relatos de casos que voltou o problema, né, a deformidade, mas é um percentual pequeno. Então esse é o método Isso, Ponseti. isso. E como o convênio recusou a liberação da cirurgia, aí o meu marido conseguiu, através do conhecimento dele, com que a gente levasse a Nayara a fazer o tratamento dela no Hospital Campo Limpo. Então ela deixou de fazer o tratamento no convênio e foi para o Hospital Campo Limpo. O médico que nos atendeu, como nós já tínhamos feito o processo do gesso, ele foi direto para a cirurgia. Só que ele não usou a liberação, apenas a liberação do tendão, como se faz. Ele fez a cirurgia em L. A primeira cirurgia dela foi com 9 meses nos dois pezinhos, porque ela é bilateral. A segunda cirurgia foi só no pé direito, ela estava com 11 meses. E nessa cirurgia o médico pegou um tendão errado. Aí eles não tinham mais, eu não sei se eles não tinham mais equipamento ou eles não estavam preparados para tratar daí então o fato ocorrido.
Aí ela foi encaminhada para a Santa Casa da Santa Cecília, que é um hospital assim que eu super recomendo, porque o atendimento, eles têm uma equipe de PTC lá muito boa. E foi a partir de lá foi que eles conseguiram tentar reverter um pouco o que foi feito. Ela usou o Ilizarov, não sei se vocês conhecem, para as pessoas se localizarem do que é aquela gaiola que coloca no pé. Ela colocou aquela gaiola com 4 anos de Ela que idade. reverte, que fica por fora, assim, né? Isso, fica por fora, porque aí eles tiveram que alongar o tendão dela aos poucos. Então, devido a esse processo do Hospital Campo Limpo, a Nayara já fez em torno aí de uns 19 processos cirúrgicos já. Ela colocou 2 vezes essa gaiola, ela tem algumas limitações, ela tem diferença de 2 centímetros de tamanho do direito para o esquerdo, na altura mesmo do corpo dela. Então, assim, foi um processo que até hoje ela carrega muitos problemas de dores, problema de andar, às vezes não consegue andar muito, ela não consegue usar um saltinho, uma sandalinha mais delicada, mas nada que impede ela levar a vida dela sem problema nenhum. Tem algumas limitações, mas até então ela leva a vida dela normal. E aí, depois, tinha algum caso na família? Você Não, soube de algum não. caso na família? Não, não tem nenhum caso na família. Você comentou que a gente sabe desses estudos que a cada 1.000 criança que nasce, uma nasce com o pé torto. E eu digo que a Isso. cada 2.000 que nascem, 2 foram meus filhos, porque 2 têm o PT, são pé torto congênito. Um é bilateral e o Germano é unilateral esquerdo. Mas nenhum caso na família. E assim, uma dúvida, né, que eu sempre vejo assim, nos grupos de mães de PTC, é o segundo filho, né? Todo mundo se questiona, né? Ai, o segundo filho, será que ele pode nascer com o pé torto, né? E a probabilidade é de 30 vezes maior, né? É 30 vezes maior, ou seja, um a cada 35 nascimentos. Eu até fiz uma pesquisa breve aqui sobre isso. O que isso significa? É que a chance de um segundo filho nascer com o pé torto é de 97%. Aliás, de não nascer, a gente só tem Isso. 3% de chance. E esses 3% de chance, no seu caso, aconteceu. Graças a Deus, eu agradeço por ter sido escolhida. Os 3% eu E quando, consegui essas duas. e quando você engravidou do Germano, você tinha esse medo antes Então, de por isso, engravidar? sim, sim, foi um dos motivos que me fez levar 20 anos para conseguir ter outro filho, porque eu fiquei 20 anos naquele processo, mas e se nascer, e se eu passar por tudo de novo? E a Nayara sofreu muito, porque realmente foi um processo muito delicado da Nayara. Só que eu demorei tanto tempo, que eu falo que não é tanto tempo, vem no tempo certo, que depois de 20 anos eu decidi engravidar e no ultrassom, no morfológico, eu falei para o médico, doutor, tem alguma deformidade? Porque tenho uma filha com deformidade nos pés. Ele olhou e falou, Lidiane, fique tranquila, não tem deformidade nenhuma, tá tudo certinho. O pezinho dele aqui, ó, me mostrou, tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Falei, ai, que bom, né? Então, um a menos, né, pra gente lutar. Aí eu fui descobrir também, na hora do nascimento, que a primeira pessoa que viu o pé torto do Germano foi a Nayara, porque ela foi que me acompanhou no parto, e assim que nasceu, ela olhou para mim e falou: "Mãe, também tem um pé torto". Para mim, o mundo desabou, porque o que eu tinha em mente foi o sofrimento que ela passou, e o que ela tinha em mente foi o sofrimento que ela passou. Então, assim, foi uma gravidez tão desejada e de repente a gente remeter a retrospectiva na nossa cabeça de que caramba, vai passar por tudo isso de novo, foi bem difícil também, mas a gente conseguiu reverter esse pensamento muito rápido, né? Porque a gente começou a avaliar a evolução da medicina de lá para cá, a avaliar a evolução do tratamento de lá para cá, e a gente viu que ia ser muito fácil, assim, em vista do que foi, e realmente está sendo. Bem Ai, tranquilo, em vista do que a Nayara passou. olha, tem até uma psicóloga aqui, a Ju Nascimento, ela pergunta como foi lidar com esse processo, né? Porque são dois casos em momentos diferentes da sua vida. Você já Sim, tem enfrentado 19 cirurgias com a Nayara, e aí o Germano chega
né, no parto, uma experiência completamente diferente do que você estava vivendo, já começou diferente também, e, e aí o Germano começou, só respondendo a pergunta da psicóloga, como lidar com esse processo? Então, foram realmente em momentos diferentes da minha vida. Lidar com o processo da Nayara foi muito mais conturbado, foi muito mais dolorido. O do Germano foi menos conturbado, menos dolorido, mas não significa que nós não vivemos esses sentimentos, né? Porque a gente sabe que, por menor que seja a deformidade, a gente sabe que existe a dor, a gente sabe que existe o incômodo. É muito triste para a gente ver um bebê recém-nascido com 1 mês usar gesso até a virilha. A gente sabe que aquilo incomoda, que aquilo coça. Então, esse sentimento de, ele vai sofrer. É o que meu marido falou, Lidiane, não se compara ao que a Nayara passou. Aí eu falei, Heraldo, eu concordo com você que a gente não deve comparar. Mas a dor, ela existe, a gente não pode negar que ele vai sentir esse incômodo e a gente vai sofrer. Mas foi bem tranquilo em relação ao comparativo da Nayara e do Germano, o processo. Mas o sentimento de, meu filho, está sofrendo e machuca a gente, isso existiu. Ah, com certeza. E os diferentes, as diferenças entre os tratamentos, né? Porque a Nayara pegou um tratamento, foi meio Ponsete, não, né? Porque ela começou com Ponsete no meio do caminho, isso mudou tudo. Mudou tudo, mudou. E aí o Germano já um tratamento completamente diferente, seguindo o método Ponsete, que é o que a gente tem recomendado hoje, né? E como que você. E aí você viu que, entre aspas, estava mais fácil, né? Lidar com a Uhum. criança, né? Do que, no caso, você enfrentar uma cirurgia, né? Ir para o hospital e fazer uma cirurgia, Sim. recuperação. E como que foi com o tratamento com o Germano? Com o Germano, ele começou o tratamento dele com 1 mês e 15 dias. Ele já começou o gesso com 1 mês e 15 dias, fez 4 trocas de gessos e foi para a liberação do tendão. Então, em relação ao da Nayara, o do Germano foi muito tranquilo, teve os processos de dor dele, mas ele já está usando a Dennis Brown somente para dormir. Então, assim, foi muito mais tranquilo, porque eu tive mais apoio das pessoas que passou por isso dentro da minha casa, que foi meu marido, a minha filha, a minha mãe, minha sogra, enfim. Os familiares já sabiam, já tinham conhecimento disso, então foi muito mais fácil dividir o fardo com eles, né? Foi bem mais tranquilo em relação a isso. E o Germano, ele tira de letra, né? Como o Martim também tira de letra isso. A gente que acaba sofrendo um pouco mais, mas eles tiram super de letra. Né? E como que ficou o seu psicológico? Olha, no começo, com o Germano, ficou bem abalado por várias questões. A maternidade com a maturidade é um processo muito diferente, né? Porque eu passei os dois processos em 2 fases da minha vida, tanto a maternidade quanto lidar com a deformidade de um filho. O primeiro processo eu era muito nova, então eu não tinha muito, eu não me apegava muito. Sofri, mas eu não me apegava muito. E o segundo processo veio a maturidade junto, e a gente acaba criando muito, como que eu posso dizer, muitos bichões dentro da nossa cabeça com a maternidade junto e maturidade, né? É verdade, é Então, verdade. o meu psicológico, eu acho que ele ficou mais abalado no começo com o Germano do que com a Nayara. É. Chegou uma outra pergunta que eu vou interrompendo para a gente ir respondendo, Sem tentar responder problema. todo mundo, né? Qual a fase do método Ponseti que você achou mais difícil, mais desafiador? Para mim foi a fase do gesso. A fase do gesso realmente foi muito desafiadora, porque eu ficava o tempo inteiro, eu ficava louca querendo ver a circulação dos dedinhos para ver se não estava apertando, porque a impressão que a gente tem é que está apertando muito, né? Porque pé de bebezinho geralmente é gordinho, então a impressão que a É, gente dá é que está apertando, então eu ficava toda hora vendo a circulação, preocupada com não ficar muito tempo com a perninha pendurada por causa da circulação também, para não inchar. E troca de fralda é uma loucura, porque suja tudo de cocô e você não quer que suja. E o é, incômodo, realmente, o gesso coça muito, por mais que a gente é instruída a comprar aquelas flanelinhas de algodão para proteger a pele. E o trabalho para tirar o gesso também, né? Porque eu fui instruída a tirar em casa. Eu não você quis, tirava em casa. eu tirava em casa. O médico falou que eu poderia tirar em casa ou no hospital. Então eu tirava em casa no domingo à noite para levar ele na segunda-feira. O único gesso que a gente tirou no hospital com a serrinha, que é uma tortura aquilo,
foi o gesso da liberação de tendão. Essa eu tive que tirar lá. Mas para mim o processo do gesso foi mais difícil. E ele hoje ele usa, como assim como o Martim também, eles estão na fase de 14 horas, né? Que também é flexível, porque 14 horas é o recomendado pelo método. Mas isso depende muito, né, Lidiane, do caso. No caso do Germano, ele usa 10 horas, é isso? Isso, o médico falou que o mínimo seria 10 horas e o máximo 12 horas, porque se ele usasse a mais, poderia dar excesso de correção, né? Então ele usa toda vez que ele dorme. Ele dorme muito bem à noite, umas 8 horas ele dorme. Aí durante o dia também ele tem um soninho de umas 2 horas e meia, 3, eu coloco para dormir também. Então eu não coloco para calcular as 10 horas, eu não coincide o horário dele estar acordado ainda. Então eu coloco quando ele realmente dorme. Ele dormiu, coloquei no berço, eu coloco a órtese e só tiro no outro dia. Mas é aquele processo de noite, ele vira, bate no berço, ele se assusta, ele chora, mas rapidinho volta a dormir. Aí chegou outra pergunta aqui da Bia, para mim, né? Qual a fase que foi mais desafiadora para mim? Olha, a fase do gesso, eles são pequenininhos, apesar de ser muito difícil psicologicamente, porque você, no meu caso, mas você também, né, Lidiane, porque a Nayara também usou gesso, né, no início. Então, Então, essa fase do gesso, você lidar com o bebezinho pequenininho, na hora de dar banho, tem que tomar cuidado, porque senão, se não molhar o gesso, pode descer. Tem essa questão dos dedinhos, que você tem que ficar atento se não está roxo, né? Então, isso é uma pressão psicológica muito maior na fase do gesso, porque eles são pequenininhos. Mas aí, com o tempo, no meu caso, eu tenho uma relação tanto difícil com a órtese, não, brincadeira, gente. Mas é que são outras fases e que, por exemplo, hoje o Martim tem 2 anos e 4 meses, ele entende, ele foge da órtese, ele corre, ele esconde. Eu tenho que convencê-lo a colocar a órtese, apesar de ser muito disciplinada, né? Então, eu acho que cada fase a gente vai se reinventando, né, como mãe, como cuidadora, e como lidar nas fases do tratamento, e aí quando eles estão um pouquinho maior, junta também a fase educar, né, que aí já é o assunto para outra live. Hum, Aí sim, sim. tem uma outra pergunta sobre o desfraude do PTC, se é mais complicado. Responde aí, Lidiane. Então, eu acho que a questão de desfraude para o PTC, eu acho que não tem diferença de ser PTC ou não PTC. Porque é uma fase que eles já não estão usando mais gesso, é uma fase que eles não estão usando mais a órtese durante o dia. Então, eu acho que caiu. Estão me Agora, ouvindo? sim, paradinho. Tá me Eu ouvindo? acho que voltou. Eu tô te Agora. ouvindo. Ah, então voltou, pode continuar. Ah, então, a fase do desfraude eu acho que é indiferente se é PTC ou não, porque é uma fase que não está mais usando o gesso, é uma fase que não está mais usando a órtese durante o dia, então acho que não tem diferença em relação a desfraude, a criança ser PTC ou não. Eu acho que é normal, é o processo normal que a gente tem que respeitar o desenvolvimento do corpo da criança, a fisiologia do corpo dela. Exatamente. Tá dizendo? E são várias etapas, né? E uma outra pergunta que eu tenho também, Lidiane, é em relação ao tratamento psicológico. Você em algum momento, né, tanto da Nayara como do Germano, você buscou algum tratamento, algum acompanhamento psicológico? Não, nenhum dos dois. Nem na fase da Nayara, nem na fase do Germano. Na fase da Nayara, a Santa Casa, por ela ter ficado muito tempo internada, por ela ter usado o método Lizarov, que é um método bem agressivo, é um método que dói muito, mexe com toda a autoestima da criança também, a Santa Invasivo, Casa né? indicou ela passar com um psicólogo. Então, ela passava com um psicólogo para analisar essa fase dela. A gente, eu e meu marido, a gente teve só um bate-papo com a psicóloga, mas o foco mesmo foi a Nayara, mas o do Germano não.
No nosso caso também ofereceram, né, o hospital ofereceu, mas nós não aceitamos porque naquele momento a gente achou também que não era, a gente não precisava, né? Olha, tá chegando Sim, sim. uma outra pergunta da Cláudia. Meu neto já passou por 4 cirurgias e agora ela vai colocar a gaiola, porque o médico disse que o pé dele é muito resistente, ou também rígido, né, como os médicos falam. Uhum. Tem graus? Você quer responder, Lidiane? Senão a gente. Então, no caso da minha filha, ela usou o Ilizarov porque, devido à primeira cirurgia dela ter pego o tendão, então o pé dela não, a perna dela não estava crescendo para acompanhar a perna esquerda. Então, o Ilizarov, no caso dela, foi para esticar o tendão da perna, para não dar tanta diferença na altura de uma perna para outra. Mas em relação ao Ilizarov, a gaiola, por conta do grau, eu não sei te confirmar. Mas que tem graus da deformidade, tem. Pelo menos o do Germano, ele me informou que é de 1 a 6. O 6 é o mais rígido. Não significa que seja o mais torto. De repente não é tão torto, mas a rigidez do pé é maior, que é no caso do Germano. Os meus 2 filhos, ambos têm o grau máximo, o nível 6. O da Nayara era torto, muito torto, com o nível 6. O do Germano não era muito torto em vista do da Nayara, mas tem o grau 6, que é o mais rígido. É, e depende muito também, porque o pé torto, ele também pode estar associado com outras síndromes, outras deformidades, né? A gente, é bem comum displasia de quadril, né? Porque é uma deformidade que atinge músculo, né? Nervos, então é uma célula dentro do músculo, né? E, e por isso que cada caso é um caso, né? Não tem como a gente. O tratamento é o mesmo, né? Tem uma outra pergunta falando sobre PTC postural em quem tem mielo, né? Diferente do tratamento. Você responde, Lidiane? Você conhece, tem conhecimento sobre PTC estar associado com mielo? Então, tem uma amiga minha que ela tem uma filha, ela nasceu com mielo, né? Teve esse problema. E no grupo do pé torto, eu encontrei uma mãe que estava grávida e na gestação foi diagnosticado ambos, tanto o PTC quanto o mielo. Aí eu indiquei essa pessoa a conversar com a minha amiga. Ela falou que é bem comum as crianças que for diagnosticado com mielo ter o PTC. Porém, o processo do tratamento do PTC postural não é o mesmo que o PTC congênito. O postural ele é mais tranquilo, geralmente com massagem, fisioterapia, ou somente o uso da órtese ou da botinha faz com que o pé volte. Agora, quando é PTC, aí realmente o processo é mais de tendão, é uma coisa mais de alongamento mesmo. É. Aí tem uma outra pergunta, acho que é Viviane o nome dela. No grau 6 rígido, é mais difícil o tratamento? Não que seja mais difícil, o processo é o mesmo. É o processo do gesso, o processo do alongamento do tendão, do uso da órtese. É que eu acredito que o processo de recidiva, se não fizer o tratamento corretamente, ser rígido, eu acho que é mais fácil, é mais provável a recidiva no grau 6 do que nos outros graus. É. E uma outra coisa importante é que em nenhum dos casos é possível algum tratamento ainda grávida. Então, para quem soube do diagnóstico agora, não há nada que possa fazer, né, Lidiane? Não, não tem nada, porque Não. todo o tratamento é feito após o nascimento. E quem vai, o médico vai diagnosticar qual é o tipo do pé, qual é o tipo de deformidade, quais são os ossos que foram atingidos, né, com a deformidade. Então, entre grau 1, 2, 3, isso quem vai definir é o médico e é só após o nascimento, né? Não tem nada que a Sim. gente possa fazer. Seria muito bom se a gente já Não. pudesse tratar na barriga, né? O bom é que a mãe desliga a chavinha da preocupação se ela souber o diagnóstico na gravidez, curta a gravidez e o futuro a Deus pertence.
né? Vai se informando nos grupos para conseguir saber hospitais, ao nascimento já lembrar de pedir para o médico algum encaminhamento para ortopedista, se informar com as mães que já têm filhos PTC, procurar acalento, informação, mas não ficar muito encanada porque a gravidez depois vai passar e o processo vai continuar, né? É verdade, é verdade. E você teve muita dificuldade de encontrar informações, tanto na da Nayara, né, na gravidez lá, 22 anos atrás, que eu imagino que era uma coisa nova, e se você não tinha conhecimento, né, imagina notícias, né, sites que falassem sobre o assunto, né? Sem Então, há encontrou muita 28 anos dificuldade? atrás, eu encontrei total dificuldade, porque eu nunca encontrei nada, nem tinha tanto acesso à internet naquela época como agora. É. E na fase do Germano, eu fui indicada para o Hospital Menino Jesus. E lá a fila de espera estava 3 meses. Aí eu não quis esperar os 3 meses e recorri à Santa Casa e conversei diretamente com o chefe da equipe que já atendia a Nayara. Foi onde ele conseguiu me colocar lá dentro. Mas no Hospital Menino Jesus, eles me instruíram muito em relação aos grupos do Facebook, porque não sabia que existia também. Ele falou, mãe, tem grupo no Facebook, tem grupo no WhatsApp, corra atrás, procura, entre nos grupos e se informe. Então, isso me ajudou muito. Eu não consegui o tratamento lá, eu não quis o tratamento lá por conta da fila de espera, mas eles me ajudaram muito em relação a isso. Então, acho que hoje os próprios médicos já estão mais informados em passar essa informação para as mães. Olha, tem grupo no Facebook, tem no WhatsApp, tem grupo de reuniões de mães que fazem esse tipo de assunto. Então, em relação a 22 anos atrás para agora, nossa, mudou muita coisa em relação a tudo. A tecnologia ela está aí para a gente usar da melhor forma. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui, uma outra coisa que a gente sempre menciona nas lives é que todo mundo, a Mundo Adaptado é uma plataforma colaborativa. Então as pessoas podem escrever a sua história, de repente você conhece alguém, não só de pé torto, mas de outras deficiências, e de repente você quer contar essa história, a Mundo Adaptado acolhe as pessoas e faz esse trabalho de conexão entre as famílias, né? Então, para quem, além dos grupos de PTC que existem nas redes sociais e outras deficiências, a gente tem essa conexão, né, com a Mundo Adaptado, e a Mundo Adaptado acolhe todo mundo e abriu esse espaço para a gente falar de pé torto, né, que é pouco divulgado mesmo, até hoje, né, Lidiane? A gente, com exceção Sim. das próprias mães, famílias que formam ali os grupos, né, é pouco divulgado, a gente não vê isso na imprensa, né, não vê isso em sites, na hora de procurar informação, a gente costuma ver muita coisa ruim, né, na internet, Muita. e assustadora, né, e a gente sempre recebe contatos de mães que procuram ajuda e a gente tem feito essa parceria legal. Agora, outra coisa que Muito bacana. eu queria saber também é sobre essa rede que você acabou criando também, né? Porque teve a experiência com a Nayara, agora o Germano, e hoje as mães também te procuram, né? Você continua fazendo aí depois dessa experiência, né? Continua em conexão, em contato com essas mães. Como que tem sido? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que a minha agenda do meu celular, eu coloco o nome das mães e o PTC. Então, se eu quero falar com o grupo PTC, eu digito PTC, aparece um monte de nome, um monte de nome. E foi através dessa rede que o médico me indicou, que foi onde eu conheci você, Frank. Eu agradeço muito também a sua amizade, a sua rede, como você alimenta isso com tanto carinho. E eu acho que é o momento da gente realmente se unir, é o momento da gente alimentar a empatia, a sororidade e disseminar isso, né? Porque eu acho que o que nos acalentou, o que nos ajudou, ele só vai fortalecer cada vez mais se a gente poder distribuir isso para quem está chegando. Né? E como você falou, é um problema, é uma deformidade que não é falado nas redes sociais, você não vê falar em mídia, as Não. pessoas vê, pé torto, mas isso é um pezinho torto, uma botinha corrige. Gente, não é assim. Não que a gente está querendo valorizar a deformidade dos nossos filhos, a questão do PTC não é isso. Mas qualquer deformidade que seja, o mínimo que for,
tem a sua peculiaridade, tem o seu cuidado, e eu acho que isso deve ser respeitado, né? E só quem passou por isso sabe dizer e sabe acalentar uma mãe que está chegando. Né? Eu já ajudei tantas me ajudaram e isso vai distribuindo. Hoje mesmo a gente atendeu. Hoje eu falei para a Fran que eu estava me sentindo uma artista, porque foram várias mensagens no Messenger, consegui ajudar algumas mães, a Fran também me deu um apoio. E isso é que é legal, a gente alimentar essa rede. De repente eu não consigo ajudar, eu vou atrás da Fran, a Fran não consegue ajudar, eu vou atrás da Maria, que eu tenho no meu celular, e assim a gente vai somando essa rede de prosperidade, né? Porque é uma coisa que fica muito próspero. Fica. E uma outra coisa importante, que eu acho que é uma dúvida, né? Hoje mesmo eu recebi uma dúvida falando sobre a órtese, né? O que fazer com a órtese? Para quem não conhece, né, a gente tem, existe uma associação, que é o Primeiro Passo, que tem um banco de órteses, né? E até hospitais têm, né? Alguns hospitais têm bancos de órteses que doam, as pessoas podem doar e também receber a doação, e a gente acabou se conhecendo por meio dessa troca, né? Porque na época Exatamente. eu estava doando uma órtese e você precisando de uma órtese. Você também doa, você continua doando, você repassa isso, tem as famílias já que você tem contato e já repassa, como tem sido? Então, a primeira órtese do Germano, a primeira, eu peguei na Santa Casa, que eles têm um banco de órtese também. Eu peguei lá na Santa Casa. A órtese que você fez a doação era o mesmo tamanho, um número a mais da primeira do Germano. Aí eu peguei a que você doou, e a que o Germano não estava usando mais, eu doei para uma outra mãe que eu tive até que adaptar, porque o dessa criança era bilateral. Aí eu fui num amigo meu serralheiro e pedi para ele fazer furos para deixar a botinha móvel, para a mãe conseguir utilizar no grau do pé do filho dela. Então eu doei essa e assim fomos doando e não pare de doar mais. A próxima do Germano não consegui pegar do Martim, porque agora eles já estão numa fase que eles já estão Foi. numa fase a diferença de tempo de nascido. O Martim é de março, né? Isso. E o Germano é E de a numera... junho. é. E a numeração dos Então pezinhos já estão bem parecidas, né? isso, agora já estão bem parecidas. Mas mesmo assim, essa última do Germano, eu não consegui doação de você, mas eu consegui doação de dinheiro de um amigão meu que fez a doação, eu consegui comprar a órtese. E com certeza essa a gente vai doando, vai doando. Eu publico no grupo. Se você publicar no grupo rapidinho você consegue, mas eu já tenho contato de umas mães também que eu posso repassar, e assim a gente vai doando. É dando que se recebe. Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui. Ela falou sobre a órtese que ela usava Dennis Brown, mas o médico indicou uma outra pela SMO. É um outro modelo. Eu não conheço. Pode acontecer, né? Eu já Também vi que não. tem casos, vamos só explicar. O pé torto congênito, ele pode ser bilateral quando atinge os dois pés, né? E unilateral, ou esquerdo ou direito. No caso do Germano, é o esquerdo, do Martim é esquerdo, e da Nayara é bilateral, né? Que ela Isso, é nasceu com bilateral, os são os dois. dois. Isso, É. isso. Então, o método Ponseti recomenda o uso da órtese Dennis Brown, né? Mas eu já vi que tem realmente outros tipos de órteses, mas eu desconheço, aí precisa avaliar o caso médico, né, que vai indicar qual é a órtese ideal, né, adequada. Acho que é isso, né, Lidiane? Outra pergunta da Isso, psicóloga é para vocês qual é o papel do pai nesse processo? Muito importante. muito. Vamos falar um pouquinho Eu sobre acho isso também. muito importante, é muito fundamental, principalmente, é lógico, na parte de você partilhar, né? Porque afinal de contas não foi feito de chocadeira, né? Então é bom a gente dividir isso. Dividir não, cada um tem o seu papel. Mas na hora do banho com gesso, gente, uma pessoa sozinha, eu não sei o que ela faz para dar banho numa Não dá. criança com gesso. Era É, eu segurando o Germano, o Heraldo levantando as pernas lá pra cima por conta do gesso e aperta a sacola e seca com pano e segura.
Então, assim, aí na hora de trocar, sujou o gesso, corre ali, pega uma água, me ajuda aqui. Então, assim, é um processo que eu acho que, indiferente de ser PTC ou não, a participação do pai é fundamental em todos os É. sentidos, em todos os momentos da criação de um ser humano, né? Eu ainda costumo brincar, né? Eu falo que assim, se o casal não se ama, gente, com questão de semanas, pronto, já era, entendeu? Porque esse é Já, um momento assim de colocado no limite, né? no limite. No limite total, né? E isso eu acho que não só quando tem alguma deficiência, né? Eu acho que os pais são testados desde o momento que a Sim, criança chega da maternidade em casa. E aí você vê que não tem mais ninguém, só tem você e seu marido, o seu companheiro, não é, importa, você fica, gente, eu tenho um serzinho aqui, eu tenho que cuidar e só sim, posso contar comigo, né? É claro que a rede de apoio é sempre muito importante, né? É fundamental, assim, ainda mais nesses momentos de dor mesmo, né? Para a gente dividir, né? Mas o dia a dia, né? As idas ao hospital, o dia a dia de correr esconder a órtese, isso aí quem é mãe e pai mesmo. Não adianta sim, fugir, não. sim, sim. E eles É, e não adianta, né? Isso já foi o tempo, né, em que cuidar do filho era só coisa da mulher. Não, pelo amor de Deus. com certeza. E na questão do PTC, particularmente porque é o nosso caso, você passar por um processo de cólica junto com gesso, a cólica em si já é muito difícil. Gesso parece que triplica. Você passar a fase da adolescência do bebê com processo de órtese é delicado. Então, a adolescência do bebê já é algo que todos os bebês têm, mas a gente tem um processo a mais por conta da órtese. E depois que você passar todo esse processo, tem dia que a gente tem vontade de se descabelar e você deitar no ombro de um companheiro ou de uma companheira e poder dividir isso, é muito bom. Do que você É, só deitar no travesseiro e dividir com o travesseiro. Então, acho que esse apoio do seu companheiro ou da sua companheira independente faz toda a diferença, né? Dividir o fardo facilita muito mais, né? é fundamental, não tenha dúvida É. disso. E eu, né, você também, a gente tem a sorte de ter companheiros, maridos maravilhosos que realmente dividem. E não dividem só Com os certeza. cuidados com a criança, né? Porque se a Sim, gente tem que sim. seguir o tratamento, a gente também precisa de um apoio com a casa, com as coisas de trabalho, né? O dia a dia, as coisas que tem que resolver fora. Então, eu acho que é um conjunto, né? É É uma um conjunto, parceria, é um né? todo, é. É o todo. É. E eu acho que esse ponto, né, do quanto uma deficiência, uma deformidade atinge o psicológico é muito importante, né? Porque quando você enquanto você está grávida, nascimento, é um processo, né? E tem muitas etapas. E muitas vezes a gente vai vivendo aquilo e vai atropelando, e quando você vê, já passou um ano, já passou dois, você está na metade do tratamento, e vai indo, e aí quando você olha para trás e fala, nossa, eu vivi tudo isso, né? Muitas vezes sem um apoio psicológico, mas essa conta É. vem, né? Essa conta Sim, vem em com algum certeza. momento, né? A Carla aqui está falando que por isso é importante o apoio psicológico também para os pais, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Com certeza, com certeza. É muito E uma importante. Se a gente parar para calcular, a gente já está na metade do tratamento, né? é, Olha que é. vitória. E eu sempre fico pensando que essa fase, quando você inicia o tratamento, ainda quando a criança é um bebezinho, além de ser recomendado, sem dúvida é o melhor caminho. Porque imagina uma criança de 7 anos colocando um gesso. É muito difícil. Eu já vi na Imagina uma Santa criança. Casa Eu também alguns já vi. processos assim. É É, muito triste, é muito triste. A criança ela fica agressiva, é. mas tipo é um meio de defesa dela. Eu falo porque eu passei isso com a Nayara. A Nayara, ela colocou o Ilizarov com 4, depois ela colocou o Ilizarov pré-adolescente. Ela ficou um mês internada na Santa Casa. Imagina Então, isso quando no ela, psicológico dela. E ela o com 4 anos, preconceito? quando ela recebia alta, que ela recebia alta na sexta e voltava na segunda, para eu fazer a limpeza do Ilizarov em casa,
Nossa, ela me batia, ela me mordia, ela queria me chutar, ela cuspia em mim, assim, mas de revolta, de dor, e É, eu tinha que ter discernimento de respirar fundo e saber que era um processo de querer pôr para fora, né? é. Então, é um processo muito forte. Então, quanto mais cedo o cuidador conseguir ir atrás para fazer o tratamento, é muito melhor, ajuda muito, facilita muito, muito, muito. E, bom, a gente está aí caminhando para o nosso finalzinho, né? Falta pouco tempo. Ainda vamos falar mais algumas coisas aqui, mas eu sempre penso isso, né? Que eu acho que toda dificuldade, tudo que a gente enfrenta só faz a gente ficar mais forte, né? Sim. E você enfrentou muita coisa, né? E hoje você vê a Nayara tendo uma vida normal, o Germano chegando mais da metade do tratamento. E como que você se sente? Ah, eu me sinto assim muito orgulhosa. Eu falo que eu sou uma mulher muito guerreira mesmo, porque não é fácil, né? E passar por tudo que eu passei com a Nayara, depois de 20 anos, Deus me escolheu e falou: "Olha, você é forte o suficiente, então vou te dar mais um PTC. Vamos ver se você vai conseguir segurar". E vamos, e eu me sinto muito, muito feliz e muito abençoada por ser escolhida mais uma vez por ter um PTC e grata por fazer parte dessa rede e poder contribuir muito com as pessoas. É, eu vou entrar num ponto aqui que a psicóloga, a Ju, ela perguntou sobre, ela deu uma dica para a gente para a próxima live sobre preconceito. Realmente é algo que a gente enfrenta, vai enfrentar muito Sim, e eles sim, também. Né, porque eu até sim. lembro uma vez, eu tenho uma história, assim, a gente estava num supermercado e aí o Martin usava ainda a órtese por 23 horas, né? Então a gente tinha que sair com ele com a órtese. Além de despertar curiosidade, né? Porque as pessoas olham já com um olhar, né, de preconceito mesmo, né? Sim. Aí a gente estava no mercado, aí o pai estava um menininho, assim, acho que devia ter uns 4 aninhos. Aí o menininho, olha papai, a botinha, não sei o quê, apontando para o Martim, né? E aí o pai olhou para ele e falou assim: Ah, filho, papai compra uma para você. Ah, É, você vai falar o quê para uma pessoa vai dessa, falar o né? quê? Você vai falar o É. quê? Mas são coisas que, né, a gente enfrentou na fase do gesso, né, que quem Sim. vê um bebê com gesso, pronto, a mãe deixou cair do Ó, berço, caiu do passei muito por isso. sofá, né, é, mas não, mas desconhece, né, fora que, assim, hoje o Martim, o Germano, né, a Nayara e tantos outros que estão em tratamento, terminaram e levam uma vida normal, eles saem para a rua e ninguém diz que eles são PTC. Mas e quer dizer, a deficiência ela precisa ter um dispositivo para dizer que a criança Sim, tem uma deformidade, uma necessidade especial, né? Então esses são vários pontos que a gente sempre fica discutindo e conversando, mas o preconceito ele tá aí, né? A gente é que tem que com isso aqui, né, tentar minimizar as diferenças. sim, você levantou um ponto que me recordou. Quando a Nayara nasceu, o psicólogo que foi no quarto da maternidade fala conversar comigo, ele falou: "Mãe, o problema da sua filha tem tratamento. Ela vai andar, ela vai ter uma vida normal. Agora, em relação ao preconceito, quem vai alimentar isso dentro dela é você. É você, mãe, o pai, os familiares é que vão alimentar esse preconceito. Então, a Nayara ela é uma mulher muito resolvida em relação a isso, desde criança. Ela nunca deixou, ela nunca permitiu que ninguém apontasse a deformidade dela e tirasse piadinha, algo do gênero. Ela sempre se impôs, ela sempre esclareceu e, tipo, eu sou feliz assim, ponto. Então, eu acho que é uma coisa bacana da gente levantar aqui, né? Por mais que a gente sofre, que a gente fica pensando, né? Nossa, mas o que eu vou fazer quando nasce? Não questione. Não questione porque Deus sabe de tudo. E o preconceito, ele tá no que a gente alimenta dentro do nosso íntimo. Então depende muito se você educar o seu filho
a favor do preconceito, tanto ele vai ser preconceituoso com ele mesmo, porque acontece, como ele vai ser preconceituoso para com as outras pessoas. Então depende muito Exatamente. da sua criação. Então, acho que é isso. E em relação à plaquinha Sou Deficiente, a Nayara passa muito por isso. Porque É, ela tem o cartãozinho, os nossos filhos têm direito ao cartãozinho de passe livre tem, no transporte, no tem. assento específico. Só que quem olha Compra para de ela, veículo também. sim, compra de veículo, entrada em teatro, enfim, um monte de coisa. Quem olha para Sim, ela no assento específico, fala, ô filha, levanta daí, por favor. Só que não sabe que ela tem uma deformidade que na qual, se ela ficar muito tempo em pé, ela sente muitas dores. Né? Então exatamente. parece que a pessoa que tem direito aos acessos, enfim, aos assentos ou alguma outra coisa de deficiente, ela tem que ser deficiente, acho que do fio do cabelo ao dedão do pé. É, que é a Tem que ser deficiência bem visível. invisível, né? Sim, exatamente, exatamente. É E muito uma coisa triste. que eu queria, uma coisa que eu queria levantar aqui também, Fran, é em relação a tem muitas mães me procurando porque não consegue vaga nos hospitais para fazer tratamento. Às vezes ela não tem convênio, não tem condições de pagar um hospital particular. E o SUS realmente é difícil você conseguir uma vaga. Infelizmente, o mundo que a gente vive é assim. Mas só que a gente não pode abaixar a cabeça. E o hospital falar, olha, só vai ter vaga daqui 3, 4 meses. Não, não é um tratamento que pode esperar 3, 4 Pode meses. esperar, exatamente. Entendeu? Quanto antes você começar, mais positividade, mais tranquilo vai ser para o seu filho e para você. Então não espere 3, 4 meses em casa, o hospital te ligar dizendo que a vaga saiu. Porque se eu tivesse feito isso, o tratamento de Germano não ia começar com 1 mês e 15 dias, ia começar com quase 5 meses. Quase 5 meses, ele já tinha passado pelo processo pelo processo de gesso, pelo processo da liberação da teno e já estava usando a órtese. Então, assim, é um processo que você tem realmente que procurar o órgão competente. Depois a gente vai até disponibilizar aqui um link que uma amiga minha passou de ouvidoria. Então você tem que ligar realmente na ouvidoria do seu município, na ouvidoria do seu estado e falar e correr atrás, porque você tem, é um direito que nós temos de Sim. educação, de saúde, de segurança. Então a gente tem que correr atrás, a gente não pode abaixar a cabeça, né? E o SUS oferece esse tratamento. Sim, gratuitamente, né? Gratuitamente. Oferece, né? Não é só o particular, né? Eu já vi aí, imagina, cobrar a cirurgia custar 7.000 reais. Já Absurda. vi coisas Sim, também. absurdas, assim. Mas o SUS oferece esse tratamento. Tem que buscar, tem que correr atrás mesmo. Você falou tudo, é isso mesmo. Tem que procurar ajuda. Novamente, a psicóloga a Ju fala que tempo é crucial nesse processo. Sim, porque eles ainda estão, quando novinhos, eles estão, os ossos, tá tudo molinho, né? Fácil de Sim, corrigir. Né? E quanto mais vai passando o tempo, é mais tempo de entendimento da criança, né? Porque se você sim, espera com um ano para fazer certeza. um tratamento de PTC, um ano a criança já anda, né? No caso do Germano, ele começou a andar antes de um ano, não foi, Lidiane? Foi, ele andou com 11 meses. Então. Então, E o assim, que ajudou foi porque o processo começou logo. Se você demora muito com 11 meses, a criança está usando a órtese 23 horas, então ela não vai conseguir andar com 11 meses, né? exatamente. Bom, Isso a é gente está importante chegando. do tempo. A Cláudia perguntou se o pezinho deles já estão melhores. Ótimos. Hoje, Ótimo. a gente sai, ninguém diz, né? Ninguém olha para o pé do meu filho e diz, ele tem o pé torto. Porque realmente não é imperceptível, assim. Só a gente É, o do mesmo Germano sabe. também. A aparência também é normal. Assim, é claro que é do pé torto. Ele ser um pouquinho mais gordinho, os dedinhos ser um pouquinho mais juntinhos. Eu falo que é uma bisnaguinha linda, né? Sim. E é normal, é também normal, às vezes, né, o pé ter uma diferença de um De número, dois tamanho. números, Uhum. né, de tamanho, exatamente. Então, a gente está caminhando aí para o final. Eu quero que a última pergunta, eu queria que o que você gostaria de ter ouvido ou lido, né, lá atrás, quando você soube do diagnóstico da Nayara. O que eu gostaria de ter ouvido? Bom, olha, foi um processo tão delicado que, na realidade, eu acho que naquele momento o silêncio para mim seria uma prece.
se eu não tivesse ouvido o que eu ouvi, para mim já seria uma grande resposta. Porque eu acho que é um momento que a gente tem que ouvir o nosso coração, a gente tem que ouvir a nossa intuição. O externo, há momentos que ele nos atrapalha. E os médicos, os profissionais, eles são muito automáticos para lidar com isso. E o É, primeiro contato que a gente tem quando a criança nasce é com o profissional. Então, de repente, se o profissional não te falar nada e só olhar para você, você vai conseguir mergulhar dentro de você e saber que você não está sozinha. Que você vai conseguir, que o seu filho também vai conseguir. isso mesmo. Desculpa. É normal, se emocione mesmo, porque eu também me emociono sempre. Porque, como a gente conversou, né? Eu acho que até ontem a gente estava falando sobre isso, né? Quando a gente conta as histórias, é como se a gente estivesse revivendo, né? É, Tudo que a gente passou. Mas, para as mães que souberam do diagnóstico agora, que estão iniciando o tratamento, eu acho que também o mais importante, né, Lidiane, além dessa força que a gente ganha, né? E quando a gente vira mãe, né? Eu acho que é saber que o seu filho vai andar, né? Eu sim. sempre falo isso. Eu acho que naquela época, né, quando eu soube do diagnóstico, grávida lá de 20 e poucas semanas, eu diria isso, né? Seu filho vai andar e ele vai ter uma vida normal. Ponto. Né? Sim, No sim. momento dele, no tempo dele, essa história de falar, mas é no tempo dele, mas tem que ficar atento porque existe uma tabela de desenvolvimento. Gente, uma criança com qualquer necessidade especial é no tempo dele, né? Sim. E a gente aprende isso também, que é no tempo deles. E, Eu acho que enfim, não somente a criança com necessidade, o ser humano, o o desenvolvimento do ser ser humano, a gente humano, tem que respeitar, porque é tudo no tempo dele. A gente tem que sair um exatamente. pouco dessa visão cimentada de que a sociedade tem que ser perfeita, tem que ser magra, tem que ser com o pé reto, não pode ter a perna torta, não pode. É, Não tem essa, gente. Cada um é especial da maneira que é. e E cada um vai contribui. desenvolver, contribui com o que pode, da maneira que é. E isso é Exatamente. muito bom. A É isso. empatia, eu acho que é a bandeira que a gente tem que levantar. E nesse momento, né, que tá tão difícil para todo mundo, né, eu acho que o que a gente mais precisa, além de saúde, né, eu acho que é acolhimento mesmo, né, que ninguém venha apontar para ninguém, né, eu acho que Hum. essa é isso que a gente está tentando fazer, né. É. E, bom, Lidiane, eu quero agradecer muito, muito mesmo sua participação, você abrir a sua vida e contar, né, tantas coisas que você enfrentou, e agradecer imensamente a Carla, que é responsável pela Mundo Adaptado, que está aqui, inclusive, online, a Bia, que sempre dá uma super força para mim, né, que me trouxe aqui para a plataforma. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, o nosso agradecimento, por abrir esse espaço para falar sobre pé torto, que ainda é um tema pouco falado. É, muito Então, é pouco. isso. Quero agradecer muito mesmo e a gente se encontra na próxima. Ai, obrigada, Fran. Também agradeço muito o convite e agradeço muito o pessoal aí do Mundo Adaptado, que eu não conheço pessoalmente, mas um dia, ou até mesmo pela internet, um dia a gente vai se conhecer. Obrigada por abrir esse espaço no Mundo Adaptado para a gente falar sobre o PTC. Obrigada a todas as outras associações que estão aí, que eu estou vendo que estão entrando, a todo mundo que entrou e que estão fazendo pergunta, ou quem não tem ninguém como PTC, mas entrou aí por empatia, por querer saber um pouco do assunto, porque de repente conhece alguém. E é isso, agradecer imensamente a Deus por essa oportunidade, dizer que estou à disposição no que for preciso. De repente eu não consigo ajudar, mas a gente sempre vai atrás de quem consegue. Muito obrigada. E quem quiser saber mais sobre pé torto congênito, entra lá na Mundo Adaptado. Tem muito conteúdo legal, muitas dicas, né, de enxoval, dos conflitos, dos nossos dilemas. Entra lá, confere, gente. Ou então entra para contar a sua história. É É isso isso. aí. Um beijo para todo mundo e obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada também. Um beijo a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.